A paz de Deus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui, mais uma noite, estou para trazer uma palavra de Deus para aqueles que vão ver este vídeo, vão ver a qual eu vou transmitir aqui a palavra de Deus, falando do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é bem-vindo neste canal do YouTube. Você pode se inscrever ali, então apertando o sininho. Você pode também compartilhar e não se esqueça de dar o like ali. E também você pode, então, também fazer ali também um comentário daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque eu tenho certeza que através destes vídeos que eu tenho feito, algo tem acontecido na vida de alguém, porque eu tenho certeza que aonde a palavra de Deus chega, algo acontece. Por isso, nesta noite, aqui estou para falar da palavra de Deus. Eu quero ler aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 15 em diante, que diz a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e os sinais e o caminho de Deus, ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e ninguém se dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: De quem é esta efígie? De quem é essa efígie? E esta inscrição? Diz-lhes eles: De César. Então ele lhes diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o se retiraram. E no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse que se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e o seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até ao sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Porquanto na ressurreição de qual dos 7 será a mulher, visto que todas a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam e não se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tende lido que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. Então nós vemos que sempre eles procuravam ali ver
se achava alguma falha em Jesus. Sempre ele se reunia e dizia: vamos ver agora, vamos fazer esta pergunta, vamos ver de que jeito, se ele vai sair dessa. Dessa eu tenho certeza que não vai ter jeito dele sair. Então sempre eles procuravam algo ali para falar com Jesus, para ver se eles pegavam Jesus ali em alguma coisa que Jesus não sabia. Então eles sempre interrogavam. E nós vemos aqui que eles chegaram a Jesus e disseram aqui: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderia em alguma palavra. Então eles procuraram ali ver como que eles haviam ali de surpreender ao Senhor Jesus em algumas palavras. Então sempre eles estavam procurando alguma coisa para ver se surpreenderia Jesus. Mas Jesus, antes que eles falassem alguma coisa, Jesus já sabia, ele conhecia o coração e sabia o que eles iam perguntar. Então nós vemos e enviar ali os seus discípulos com Herodiano. Então enviaram os seus discípulos com os Herodianos, dizendo: mestre. Então falaram para ele: mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Então falaram para Jesus: ó, nós bem sabemos que o Senhor é verdadeiro e os sinais, o caminho, ensinas o caminho e o caminho de Deus. Ele falou: nós sabemos que o Senhor é verdadeiro, nós sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Então nós sabemos que o Senhor é verdadeiro e que o Senhor ensina o caminho de Deus, então, que é verdade. E ninguém se te dá, porque não olham a aparência dos homens. Então, porque Jesus, ele não olhava para a aparência das pessoas, mas Jesus olhava para o coração, olhava ali aquela pessoa e sabia o que aquela pessoa necessitava. Jesus não olhava a aparência, se era bonito, se era feio, ele não olhava a aparência, então como que era aquela pessoa, se era rico ou se era pobre, mas Jesus olhava a necessidade a qual aquela pessoa se encontrava ali e precisava ali da sua palavra. Como neste momento também Jesus está te vendo, está sabendo você o que você está necessitando. Antes mesmo que você abra a sua boca, Jesus já conhece o seu coração. Antes mesmo de você abrir a boca e falar alguma coisa, o Senhor já sabe o que você vai falar, o que você vai perguntar, o que você vai pedir, porque diz a sua palavra que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então o Senhor conhece tudo, entende tudo e sabe tudo. Então por isso aqui nós vemos que eles começaram a perguntar ao Senhor Jesus e dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Então eles chegaram ali para o Senhor Jesus e disseram para Jesus: ó, vê o que te parece, é lícito nós pagarmos o tributo a César ou não? O que o senhor acha? Nós devemos pagar ou não devemos pagar o tributo? Não devemos pagar o imposto a César? É lícito que nós pagamos ou não? Mas Jesus disse com sabedoria. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia. Então Jesus conhecia, sabia que eles estavam ali com malícia. Eles queriam ali pegar Jesus ali em alguma palavra que fosse ao contrário, que não fosse de acordo, conforme ali o que eles queriam. Então ele queria pegar Jesus ali em palavras contrárias. Então disse: por que me experimentais, hipócrita? Ainda Jesus chama: por que vocês me estão experimentando, seus hipócritas? Ainda chamou de hipócrita e disse: mostrai-me a moeda do tributo. Então Jesus falou para eles: ó, mostra para mim a moeda do tributo. Então eles se apresentaram um dinheiro. Então ali eles apresentaram ali um dinheiro. Quando Jesus disse: mostra. Quando eles falaram, Jesus disse: mostra então e apresenta para mim a moeda do tributo. Então nós vemos aqui, e eles dizem-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Então quando ali deram aquela moeda, deram aquele dinheiro, então Jesus disse: de quem é esta
essa efígie e esta inscrição que está aqui nesta moeda, então, de quem é esta inscrição? Então eles disseram-lhes, de César. Então ele lhes disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você deve dar o que é de César a César, mas o que pertence a Deus, você dá para Deus. Não vai dar para César, mas dá para Deus aquilo que você pertence a Deus, dai para Deus. Então Jesus ali esclareceu e eles ali ficaram, ali não tiveram mais resposta, e diz aqui, e eles ouvindo isto maravilharam-se quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então diz aqui que eles se maravilharam e o deixaram e se retiraram. Então quando eles viram que não tinha mais jeito, que procuraram ver se achava Jesus ali contrário ali a qual ele estava fazendo aquela pergunta, se Jesus não ia responder. Então eles viram que Jesus respondeu certo, ali não tinha mais o que eles fazer, então eles pegaram e se retiraram. Mas diz que no mesmo dia, então diz aqui, depois daquele dia, no mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus. Então chegaram junto de Jesus os saduceus também ali para fazer outra pergunta. Sempre eles queriam ali procurar ao Senhor Jesus para ver se achava em alguma coisa ali que não estivesse de acordo conforme a palavra de Deus. Que dizem, e no mesmo instante chegaram os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e os interrogaram, porque os saduceus diz aqui que eles não criam em ressurreição, e Jesus, quando ele veio pregando a ressurreição, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus, ele veio pregando então a ressurreição, ele veio falando da ressurreição, mas os saduceus ali, eles não criam na ressurreição, não criam que havia ressurreição. Então por isso eles fizeram esta pergunta dizendo, mestre, Moisés disse-lhe, se morrer alguém e não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele até suscitar descendência a seu filho. Então aqui perguntaram para Jesus, falando, Moisés, ele deu esta ordem. Moisés falou para as pessoas que se o seu irmão ali casasse com aquela mulher e não deixasse descendência, e então morresse, e mais tivesse outro irmão ali teria que casar com aquela mulher até que deixasse uma descendência. Então eles começaram a perguntar para Jesus, dizendo, mestre, Moisés diz que se morrer alguém e não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele até suscitar descendência a seu irmão. Então a pessoa tinha que ali então ter um filho com aquela mulher. Então ali ele casava ali, mas não deixava algum filho, mas ele tinha algum irmão, então o irmão teria que casar com aquela mulher. Ora, diz aqui, e começaram a falar, ora, houve entre nós 7 irmãos. Então eles disseram, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher, a seu irmão, então deixou ao seu irmão, então ele morreu, então e não deixou descendência. Da mesma sorte o segundo, o terceiro e até o 7º. Então todos eles ali casaram com a mesma mulher, ali os irmãos ali, cada um, porque era 7 irmãos, cada um foi casando, mas nenhum, ali diz aqui a palavra de Deus, eles falando com Jesus, que nenhum tinha deixado descendência. E diz que aí por fim, então diz que depois de todas essas coisas, morreu também a mulher. Então depois de tudo isso, de não haver deixado nenhuma descendência, morreu a mulher. Então eles perguntaram para Jesus, portanto, na ressurreição, de quem das 7 será a mulher, visto que todas as possuíram? Então eles começaram a falar, e agora, como é que vai fazer? Aqui ele teve sétimo, essa mulher
teve 7 maridos, e agora qual que vai ser o marido verdadeiro dela? Porque tudo 7 o possuíram, os 7 irmãos ali, tudo possuíram aquela mulher. Agora, quando na ressurreição, de quem que vai ser o marido? Qual que vai ser o marido verdadeiro, se todos os 7 ali tiveram por sua esposa? Então Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então disse: vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casa e nem se são dados em casamento. Então na ressurreição, quando ressuscitar ali, não vão se casar e nem vai se dar em casamento, mas diz aqui: mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, quando ressuscitar ali, eles não vão se casar, porque serão como os anjos de Deus no céu. Então, por isso é semelhante aos anjos, vai ser como os anjos. Então, nos diz a palavra de Deus que Jesus disse para que eles errou, sabe, sobre as escrituras, porque não conhecia, e disse: acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que o Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, então, que é vivo, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. Então sempre eles queriam pegar ao Senhor Jesus, mas ali o Senhor Jesus disse que o Deus não é Deus de mortos, mas o Deus de vivo. O Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque e é o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então por isso eles queriam ali sempre pegar ao Senhor Jesus em alguma coisa ali, sobre algumas perguntas que ali Jesus não soubesse responder, mas em todas as perguntas a qual fazia, o Senhor ali tinha a resposta exata, a qual eles não compreendiam, mas ali o Senhor Jesus falava, porque eles não criam na palavra de Deus, eles não criam na ressurreição, e o Senhor Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então nós que somos servos de Deus, nós cremos na ressurreição, nós cremos que se o nosso corpo tombar no pó da terra, nós iremos então ter a salvação, iremos ter a vida eterna, iremos encontrar com o Senhor Jesus. E conforme eu disse, então aquele que estiver vivo como eu, como você, então vai ter o corpo transformado num corpo incorruptível, um corpo imortal, não este corpo a qual nós sabemos que este corpo é um corpo perecível, um corpo que vai ali no pó da terra e se desmancha, se desfaz. Mas não, aquele corpo é um corpo celestial, porque diz que assim como nós trazemos a imagem do corpo terrestre, assim também naquele dia nós vamos trazer a imagem do corpo celestial, porque nós sabemos que o Senhor tem preparado um corpo para aqueles que assim servem a Ele. Então este corpo é imortal, porque nós sabemos que esse corpo que nós temos é um corpo mortal, é um corpo perecível, um corpo que sente dor, sente tristeza, mas naquele dia então tudo isto acabará, tudo isto cessará, porque o Senhor Jesus disse, está escrito lá em Apocalipse, que naquele dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais lágrima, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá mais, conforme nós vemos então, morte, não haverá mais enterro, sepultamento, porque nesse dia vai acabar tudo, vai cessar tudo isso, não vai acontecer mais isso. Então, meu irmão, minha irmã, vale a pena servir ao Senhor Jesus e esperar nele, nessa esperança maravilhosa, a qual Ele tem dado para mim, para você e para aqueles que crêem no Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus venha falar melhor em cada coração neste dia ou nesta noite, nesta hora que você estiver vendo este vídeo, que Deus
venha falar no seu coração. Entrega a sua vida ao Senhor, você que está afastado do caminho e você que ainda não está no caminho do Senhor, o Senhor hoje está te chamando. Venha a mim como está, não importa a situação em que você se encontra. Talvez você diz, mas eu não tenho mais jeito, não tenho mais como fazer, não tenho mais solução. Sim, você tem solução, você tem jeito. É somente entregar ao Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados, mas se arrepender de verdade. Não adianta você falar somente com a boca, porque nós sabemos que o Senhor conhece o coração e sabe o que está dentro de vosso coração. O Senhor sabe o que está dentro do meu coração, então não adianta falar que você às vezes está se arrependendo, mas está somente de fachada, mas não está se arrependendo de coração. Mas se você se arrepender de coração, eu tenho certeza que o Senhor tem poder para te perdoar e escrever o seu nome no livro da vida, para que naquele dia, quando diz a palavra de Deus que os livros vão ser abertos na presença de Deus, e quando abrir esse livro, vai achar o seu nome ali. Então, e nós vemos a palavra de Deus que diz: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o Senhor quer assim receber aqueles que servem a Ele. Ele quer dar as boas-vindas. Que Deus abençoe e que Deus derrame das suas bênçãos. Neste momento eu vou orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, neste momento eu me encontro na Tua presença, quando a Tua palavra foi pregada, Pai, a qual o Senhor falou sobre o tributo, falou ali sobre a ressurreição, quando os saduceus ali não cria na ressurreição, mas o Senhor, através da Tua palavra, ali esclareceu, não somente para eles, mas nesta noite está, ou neste dia, está esclarecendo para aqueles que ainda não entendem a Tua palavra, para aqueles que ainda não compreendem, Pai, o Teu querer. Por isso eu te peço, Pai querido, estenda a Tua santa e poderosa mão e ajuda, Pai, esta pessoa que vai ver este vídeo, Pai, que a Tua santa e poderosa mão, que o Teu poder ilumine este coração, ilumine esta mente, para que possa entender, saber e compreender qual é a Tua vontade. Pai, abençoa, Pai, salva almas através deste vídeo, não para a glória minha, mas para a glória do Teu santo e adorado nome, porque eu de mim mesmo nada tenho, mas o Senhor é aquele que através do Espírito Santo tem o poder de entrar nos corações e assim realizar obras maravilhosas. Abençoa a todos meus irmãos da face da terra, abençoa, Pai querido, aqueles que estão passando por grandes tribulações, estão passando por grandes lutas, por aflições, Pai, depressões, Pai, tem misericórdia, estenda as Tuas mãos também sobre aqueles que estão internados nos hospitais, nas UPA, Pai, ó Pai, também estão internados às vezes, Pai, na casa de recuperação. Tem misericórdia, estenda as Tuas mãos e ajuda, tira, ó Pai, do mundo das trevas, mas traz para a maravilhosa luz, a qual o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andarás em trevas. Então ajuda que esta pessoa possa andar nesta luz verdadeira, que é o Senhor Jesus. Pai, toma conta de cada um em nome de Jesus. Eu repreendo, ó Pai, toda esta enfermidade que está alojado sobre esta vida, a qual neste momento esta pessoa está vendo este vídeo, e que em nome de Jesus também as Tuas mãos se estenda para que toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal, toda a opressão seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa e toma conta de cada um, é o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame bênçãos sobre cada vida, sobre cada lar e sobre cada família. E até amanhã, se for da vontade de Deus, porque eu estou aqui, mas quem comanda, quem ajuda, quem dá força é somente o Senhor. Eu sou apenas um instrumento. Eu não
sou grande, mas grande é o Senhor, aquele que prometeu estar em nossa vida. Este é o grande, este que eu estou apresentando, porque eu de mim mesmo nada tenho, mas Ele tem tudo para dar a você e a mim. Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.